Olá, boa tarde, boa noite para aqueles que estão nos acompanhando em outro fuso horário. Sejam bem-vindos a mais uma live. É isso aí, gente. Hoje temos mais um momento aqui especial dos resumos, ou na verdade do resumo das lições da Escola Sabatina. Então você é muito bem-vindo aqui, tá? Mas você não pode ficar aqui sozinho também. Então você precisa ir nesse botãozinho aqui onde tem, parece um avião, sei lá como chamam, e você convida os seus amigos, envia para os seus amigos no direct, como dizem, né? Envia no direct dos seus amigos e convida todo mundo. É um momento rápido que vamos passar aqui. Falar da palavra de Deus sempre é uma maravilha, sempre é bom. Então nós queremos desfrutar aqui esses momentos ouvindo e aprendendo sobre a palavra de Deus. Tem aqui a princesinha, acredito, acho que é a Paula ou Paulina. Seja bem-vinda. Tem também aqui o pastor Aurélio. Seja bem-vindo também. Pastor Aurélio está nos acompanhando de Angola, né? Que Deus abençoe seu ministério. A irmã Chantal também, seja bem-vinda. Todos sejam bem-vindos. Pessoal, enviem essa live para os seus amigos, seus vizinhos, seus familiares. Todas as sextas-feiras, a partir das 17h30. Para quem está em Angola, né, tem o fuso horário também, acredito que é 21h30. E outros países também. Então, dependendo do horário, nós estamos aqui sexta-feira, tá? Então, você se programa, já agenda aí nos seus apontamentos, já deixa tudo certinho. Hoje nós vamos falar sobre passagens, deixa eu ver aqui, para eu não errar, passagens bíblicas controversas, né? É do estudo da lição dessa semana, lição número 9. Eu vou tentar chamar aqui o nosso convidado, né? E para seguirmos aqui o nosso estudo. Enquanto isso, você já pode deixar aqui sua pergunta, se você tem alguma dúvida, algum contributo quanto ao tema dessa semana, da lição, vai ser muito, muito bom, tá? E é isso, gente. Vou chamar aqui o nosso amigo André, deixa eu ver. Adilson Almeida de André. Vou convidar aqui nosso amigo. Mas enquanto isso eu vou dar aqui já um spoiler, né? É, o estudo dessa semana ele é um pouquinho intrigante. Se você estudou com atenção, sabe do que nós estamos falando, tá? E também além disso é um tema, uma área que eu também aprecio, né? É uma área que eu aprecio que é entender o texto bíblico, né, segundo aquilo que está escrito, não imaginações, né, nem seguir ideias de outras pessoas, mas olhar no texto, prestar atenção nos detalhes e assim chegar a uma compreensão ideal, né? E assim vamos ver isso durante o estudo de hoje, tá? Nosso amigo Adilson, acho que ele ainda não chegou aqui. Vamos aguardar, vamos aguardar. Enquanto isso, amigos, aquele convite sempre está à mesa, tá? Para vocês partilharem essa live, deixar aqui o seu contributo, deixar aqui sua pergunta, deixar aqui seu parecer quanto ao estudo dessa semana, tá? E obrigado vocês que estão aí ligados e acompanhando aqui a nossa live, tá bom? Vamos aqui tentar o contato com o nosso amigo. Já falei com ele no privado, mas até agora ainda não entrou. Vamos lá ver. Deixa eu ver aqui. Vou convidar a irmã Chantal. A Chantal falou, boa tarde, irmão. Chantal é minha noiva, tá? Então, beijo, baby. Ai, ai. Adilson, será que chegou? Acho que Adilson não chegou não, hein? Deixa eu ver se eu acho ele. Já estamos passando o nosso tempo.
Obrigado, baby. Vamos passando aqui do nosso tempo. Adilson, Adilson, Adilson. Mas prontos. Vou fazer o seguinte. A gente vai orar e vamos seguir com a live. E quando ele aparecer, a gente dá sequência também, tá? Para não ficarmos aqui presos e não seguirmos com a nossa programação. Sempre nós gravamos a live para que você possa acompanhar a qualquer momento, possa rever, tirar suas dúvidas. Se precisar, entre em contato no privado com a gente e a gente tem o prazer de responder também, tá bom? Então é isso, vamos orar? Oremos. Pai Santo, louvado seja o seu nome, Senhor, pelo dom da vida, pelo cuidado e a proteção que o Senhor teve conosco ao longo dessa semana, Pai. Nessa semana também, Senhor, nós aprendemos da Tua Palavra, Senhor, que muitas vezes aquilo que parece simples de perceber numa leitura rápida não é necessariamente aquilo que a Tua Palavra quis dizer. Por isso, Senhor, nos ajude a entender com calma, nos ajude a prestar atenção nos detalhes, nos ajude a ter mais compreensão da Tua Palavra, Senhor. Tudo isso com a direção do professor Espírito Santo na nossa vida, Pai. Fique conosco nesse momento que vamos fazer essa live, né? Convida outras pessoas para acompanharem, aprendermos juntos. Esteja também com o André, que está vindo aí para nos acompanhar aqui na live e junto partilhamos desses ensinamentos que tivemos ao longo dessa semana, Pai. Fique conosco, tenha misericórdia de nós e perdoa nossos pecados. Suplicamos essas graças por Jesus. Amém. Amém. Nosso amigo Josemar dos Santos entrou também aí. Seja bem-vindos. Bem-vindo, na verdade, né? Peço também para você partilhar essa live com seus amigos, seus vizinhos, seus conhecidos, e sinta-se à vontade. Nós nos reunimos aqui todas as sextas-feiras para partilhar, né, as lições da escola sabatina. Então a gente estuda ao longo da semana e chega na sexta-feira a gente faz um resumo para que você vá preparado amanhã na sua classe, na sua igreja ou no colégio, para quem está no NASP. E você apresenta também sua contribuição, tá? Então estamos aqui interligados ao longo da semana, de hoje para amanhã. Esse é o nosso objetivo, tá? Aqui é o Projeto Kumos, como nós chamamos, mas na verdade é uma página da Comunidade Africana Engenheiro Coelho, tá? E nós estamos na frente também de alguns projetos, um deles é esse daqui, das lições da Escola Sabatina. Aqui também temos live nas quartas-feiras, a live da quarta de poder, entende? Então todas as quartas-feiras, 20, 21 horas, estamos ligados para orar e interceder uns pelos outros. Nós também, a nossa comunidade tem reuniões presenciais. Hoje, sexta-feira, tem o PG, a partir das 19 horas, tá? Na casa da família Sachata. E amanhã, sábado, temos a lição, né? A classe da escola sabatina, né? Chamada Sabatina Africana, Engenheiro Coelho, né? Lá numa das salas do NASP, tá? Então, são esses projetos que nós estamos com ele até agora, mas temos outros ainda para prosseguir e concretizar também nos anos posteriores. Então esse é o nosso ministério, essa é a nossa comunidade, sejam bem-vindos. E vamos lá ao nosso estudo. Já que eu estou sozinho, eu vou falar sozinho. Mas vocês estão me acompanhando, precisam, né, ter uma troca de conversa para eu me sentir que tem alguém aí ouvindo e aprendendo junto. Então fique à vontade de deixar uma pergunta, fique à vontade de fazer um contributo, fique à vontade fica à vontade mesmo, entendeu? E é isso, tá bom? Chantal e Josemar, muito obrigado pela vossa presença e estenda esse convite para os seus amigos e familiares. Lição número 9, passagens bíblicas controversas. Lembrar que nós estamos falando durante esse trimestre sobre vida, morte e ressurreição. Será que existe na Bíblia textos bíblicos que parecem controversos com a doutrina da mortalidade ou imortalidade da alma, né?
a questão da morte, será que existe texto na Bíblia que parece querer ensinar outra coisa contrária daquilo que a gente crê? Você crê? Essa é a pergunta, né? Como é que você crê nessa doutrina, né? A doutrina da imortalidade ou mortalidade da alma, doutrina da natureza humana. Como é que você crê isso? Né? Deixa já aí no seu contributo. Eu creio que o homem é imortal, eu creio que o homem é mortal, enfim. Como é que você crê? E será que tem textos que você se baseia para firmar, fundamentar a sua crença? Quais são esses textos? Será que esses textos não abrem, não dão margem para outras ideias? É isso que a gente quer conversar aqui também. O verso A no livro de João, João 5,39, diz assim: vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna e são elas que testificam de mim. Palavras de Jesus. Jesus, em um dado momento, ele se dirige aos escribas e fariseus e o povo e fala: olha, vocês precisam examinar as escrituras. Por quê? Porque elas falam sobre mim, elas testificam de mim. E além disso, vocês podem crer que é a partir dela, das escrituras, que vocês vão ter a vida eterna, ou seja, vão ter o conhecimento do caminho para a vida eterna. Então é necessário o estudo da Bíblia. E às vezes não é um estudo assim, rápido, que vai fazer você compreender muitas coisas bíblicas. Mas é um estudo atencioso, calmo, né? Prestando atenção em alguns detalhes, refletindo, se colocando no lugar do autor ou do personagem que está sendo dito e outras coisas mais. Então, esse é os primeiros passos quando a gente vai estudar as escrituras. E outra coisa, aqui a palavra é examinem as escrituras, não leiam as escrituras. Às vezes nós temos uma tendência apenas de ler a Bíblia, né? É importante, é muito importante, é mais importante, né? Ou é melhor você ler a Bíblia do que não ler. Mas também é melhor você examinar do que apenas uma leitura rápida, né? De 2 minutos, 3 minutos. E muitas coisas não se compreendem numa leitura básica ou superficial. Aquela introdução da lição diz assim: Pedro nos exorta, diz assim, 1 de Pedro 3,5: santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. E Paulo também vem nos encoraja, diz assim: pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. 2 Timóteo 4, 12 e 3. Esses textos só estão nos ensinando o quê? Que a gente precisa estar pronto, preparado, para que quando outras pessoas precisarem da palavra, do conforto, ou de repreensão, ou de, como o Pedro aqui colocou, né? Pedir alguma razão daquilo que eu creio, eu estou pronto para responder, porque eu estudo as Escrituras. Muitas vezes, nós somos colocados entre a espada e a parede sobre alguns aspectos, alguns pontos que nós cremos, e nós não sabemos responder, porque a gente diz que crê, ou talvez crê mesmo, né? Entendeu a mensagem, mas a gente não consegue explicar. Então a gente tem que estar, além de entender a palavra, além de estudar a palavra, temos que ter a capacidade, né? Ter o preparo para explicar, expor a outras pessoas. Fazendo isso também eu estou cumprindo Mateus 24:14, né? Que levar a mensagem a todas as nações, então virá o fim. Entende? Então, Pedro e Paulo já deixam esses conselhos para nós. Sendo assim, devemos atentar não apenas para as passagens cuja explicação facilmente se ajusta às nossas crenças. Olha o que a lição está a dizer. Não podemos apenas nos atentar às passagens que praticamente concordam com aquilo que eu creio.
Mas também existem passagens na Bíblia, como aqui o autor está falando, que muitas vezes é usadas por outras pessoas, doutrina até não, outras denominações, para ensinar algo contrário àquilo que você crê. Entende? Então tem coisas que você crê, que outra pessoa, no mesmo texto que você crê aquela certa coisa, a outra pessoa entende outra coisa e crê de outro jeito. E esse assunto também é a questão da morte, né? Da imortalidade ou da mortalidade da alma, da natureza humana. Muita gente, pelos textos que a gente crê, que o homem é imortal, eles usam esses mesmos textos também para dizer que não, o homem é imortal, entende? Então não devemos só nos apegar aos textos que parecem concordar com a nossa crença, mas também devemos ter atenção aos textos que muitas pessoas usam para discordar das nossas crenças. Eu não estou falando só apenas no contexto adventista. Você tem suas doutrinas, tem suas crenças, tem os seus valores na vida e outras coisas mais. Mas outra pessoa talvez entenda diferente. Então, por que que a outra pessoa entende diferente? Qual é a razão disso? Onde é que saiu essa base para ele entender desse jeito? É isso aí, gente. Estou falando muito. Eu, quando falo muito, já começo a ficar preocupado. Deixa aqui o comentário até o momento, o que, que você entendeu, né? Se tem alguma dúvida, se tem alguma pergunta, qual é o texto que você já leu na Bíblia que parece dizer uma coisa que não é aquilo que você crê. Pode deixar aqui, a gente vai conversar, tá? Então, o texto continua assim, a introdução. Ao fazermos isso, devemos seguir o exemplo inspirador de Jesus. O próprio Cristo nunca omitiu uma palavra da verdade, mas sempre a disse com amor. Nunca foi rude, nunca proferiu desnecessariamente uma palavra severa e jamais provocou, sem motivo, uma dor a uma pessoa frágil. Não censurava a fraqueza humana. Então, o próprio Cristo, ele tinha tato, né? Em simples palavras, ele tinha tato, ele sabia falar e não deixava passar a verdade, não omitia a verdade, sempre ensinava com amor, né? Não de forma rude, né? De forma a obrigar a pessoa a aceitar aquilo que eu creio, enfim. Então, nessa semana, a ideia é estudarmos sobre essas passagens integrantes. Vamos lá, primeira passagem. Vocês já ouviram falar sobre a história do rico e Lázaro? Quem já ouviu falar? O irmão André, Almeida André, já chegou aí, vai me ajudar. Que bênção. Eu já comecei aqui, já dei a introdução, já ativei aqui o povo para deixar aqui os seus textos de que tem alguma dúvida, enfim. Então, André, faz aí o pedido aqui na câmera, não tem um mais, tem uma câmera aqui. Você faz o pedido para acessar aqui a nossa live e vamos conversar. Entende? Então, vocês já ouviram falar sobre a passagem, ou na verdade, vocês já ouviram a história do rico e o Lázaro? Lembrar que Lázaro não é aquele Lázaro de João, que Jesus, amigo de Jesus, que Jesus ressuscitou. Não é. Talvez você, vai levantar a mão, já ouvi falar sobre Lázaro. Tá, mas a história do rico e Lázaro, você ouviu? Se você ouviu, fala aqui pra gente. Fala aqui para nós. Eu já ouvi. E se você já ouviu, se você já leu essa história, até vou dar o texto aqui, né? Para ficar fácil para vocês. Abre aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 16, deixa eu ver aqui, 19 a 31. Enquanto vocês estão abrindo as suas Bíblias, eu vou falar aqui com o nosso amigo e pastor André de Almeida da Silva, não sei, o teu nome é como? Almeida da Silva, Adilson, fala aí, qual é o seu nome? Se apresenta. Tá podendo me escutar? Alô? Estás Estou aí? sim. Que bom. Então, eu sou André da Silva e Almeida, né? Mas a maioria me chama Dilson. O André é do Resisto, junto, né, com o André é de casa, né? Carinhosamente chamado por muitos. Então, é que sou eu mesmo. Bem, onde é que você está? O que é que você faz?
E vamos Pois lá para é, o tema. eu estou nesse momento no Brasil, né? Cursando teologia, estou terminando o primeiro ano de teologia, né? Graças a Deus, até que o Senhor nos ajudou, e para posteriormente, no próximo ano, estar no segundo ano. Mas por agora estou no primeiro, né? E faço o curso de teologia. Bênção, bênção, bênção. É isso aí, André. Ele já esteve conosco aqui, essa é a segunda vez, e ele vai voltar sempre, ele é de casa, tá? Se você gostaria de participar aqui também na nossa live, pode mandar mensagem direta, a gente vai agendar, vai ver formas de escalar e ter uma data para você, tá? Aqui todo mundo participa, a ideia é aprendermos uns com os outros, tá? Então, André, acho que a internet dele colou aqui para mim, travou. Mas nós estávamos dando a introdução, né? Demos a introdução, como nós falamos, e agora estamos partindo para a lição de domingo que falou da história do rico e Lázaro. Né? Eu vi aqui a irmã Chantal também partilhou o texto, que bênção. A pergunta que não quer escalar, como é que você entende esse texto? Né? O que te parece dizer? Primeiro é que o texto já fala que é uma parábola, né? Porque ele está dentro de certas parábolas aqui do capítulo 16 de Lucas. Vamos lá, quero ouvir vocês também. Deixa aí nos comentários, Chantal, Josemar. Vocês já ouviram falar sobre essa história? O que, que vocês ouviram falar? O que, que vocês entenderam? É uma parábola, isso já está claro. Mas será que eu devo entender a parábola do jeito que ela está escrita? O que, que vocês acham? Vamos lá. Quero vos ouvir também, já falei bastante. Vamos esperar o nosso amigo André, enquanto isso eu vou avançar aqui. Né? Lucas 16, 19 em diante, diz assim: Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Ou seja, um homem rico, é um homem rico, extremamente rico, né? A partir do seu vestuário, o seu estilo de vida, alimentação, no dia a dia, quem sabe tinha o carro do ano, o celular do ano, né? Se é iPhone 15, iPhone 13, não sei. Mas enfim, era um homem rico. Por outro lado, no verso 20, havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele homem. Então, dois cenários aqui, ou dois personagens aqui totalmente opostos um com o outro, né? Deixa eu ver aqui nosso amigo André, já coloquei ele na live. Então, totalmente oposto um com o outro. Isso te diz alguma coisa? Você espera, como é que você espera que essa história se desenrola? André, nós estávamos aqui da introdução da lição, já passamos, agora estamos no texto de Lucas 16, 19 a 31. Que falou da história do rico e Lázaro. Eu li aqui o texto 19 e 20, que apresentou os dois, né? Um é rico e o outro é pobre. E o pobre praticamente vivia na porta do rico. O que, que você se oferece a dizer sobre esse episódio aqui? Tá me ouvindo? Acho que não está me ouvindo, não. Eu Agora estou não sei se é ouvindo. a minha internet, né? Eu acho que é a Mas sua internet. quanto a este tema, Aham. Vocês estão acompanhando a live, vocês conseguem me ouvir, ver bem? Vocês conseguem ouvir o André e ver bem também ele? O que, que vocês estão recebendo aí? Dá um feedback quanto a isso. Já que no texto não querem participar comigo, então pelo menos nisso, né, gente? Vai lá. Enquanto isso, faz o seu convite a outras pessoas, né? Envie essa live para outras pessoas. Né? A nossa querida amiga Celine entrou aí também. Seja bem-vinda. Boa noite. Deus abençoe.
Então fique à vontade, tá? Eu vou avançar aqui, porque hoje o nosso convidado, acho que a internet está cortando bastante. Vamos lá, Lucas 16, versos 19 e 20. Nós apresentamos aqui a história do rico e o mendigo, né? Rico e o Lázaro. Só que aconteceu que o mendigo ele morre. Boa noite, Celine. O mendigo morre e é levado ao seio de Abraão. E o rico morre, é levado, como está no texto, no inferno, estando em tormentos, né, verso 23, olhou e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, pelo texto aqui, os dois morreram, mas um foi no céu e outro foi no inferno. E do inferno, ele viu o Abraão e o Lázaro no seu seio. Mas a pergunta que não quer escalar, será que é isso que o texto quer dizer? Né? O que você entende? Será que é isso que o texto quer dizer? O que está acontecendo aqui que parece não ser aquilo que o texto quer dizer? Qual é a ideia de vocês? Eu gostaria de ter pessoas conversando aqui comigo, porque eu não gosto de falar sozinho, eu gosto de falar com pessoa, aí me empolga mais. E é isso, gente. André entrou aí? Acho que o André não entrou, não. Ai, Xaxata. Xaxata. Shawanda, irmã Shawanda Sachata. Também chegou aí, seja bem-vinda, boa noite. Deus abençoe. Vamos lá seguir, nosso amigo convidado até agora está tendo problemas. E é isso, gente. Em suma, é isso que o texto quer dizer. Eu não vou ler todo o texto para não roubar tempo, né? Shawanda, seja bem-vinda. André, consegue me ouvir? Pode falar? Eu acho que ele não consegue ouvir, não. Eu acredito que é só a internet, André. Tem que ver aí uma internet um pouquinho mais estável para você conseguir acompanhar e falar para a gente aqui. Tá me ouvindo? Acho que não. Não tá, não. Vamos lá. Segundo a lição, alguns estudiosos sugerem que esse texto de Lucas deve ser interpretado literalmente, né? É uma descrição do estado dos mortos. E aí, gente? Será que esse texto de Lucas 19 a 31 devemos interpretar literalmente conforme está escrito? Se sim, por quê? Se não, por quê? Será que está dentro do contexto do estado dos mortos, ou seja, do estado dos seres? Não sei como que eu vou colocar essa frase. Mas será que tem uma relação com a vida após a morte? Acho que essa aqui. Conforme está escrito. Se sim, agora estou vendo o retorno. Adios. Isso. O que vocês se oferecem a dizer? Vamos lá, gente. Tem 3, 4, 5 pessoas aqui me acompanhando. Dá para colocar aqui o seu parecer, né? O que vocês acham? Chantal, Celine, André, Shawanda, Josemar. O que vocês acham? Esse texto deve ser interpretado literalmente? Será que está dizendo do estado dos mortos após a morte? Será que as pessoas quando morrem vão num lugar, né, no céu de Abraão, vão no inferno, né, e no inferno, o inferno queima ou não queima, enfim, outras coisas mais. Segundo aqui a lição, primeiro, se for o caso de admitir que é um texto que deve ser entendido literalmente, nós também precisamos admitir que o céu e o inferno estão praticamente próximos, onde há a possibilidade de ter contato,
seja, as pessoas estão no céu, conseguem ver quem está no inferno, sofrendo, queimando e outras coisas mais. E além disso, as pessoas que vão no inferno, além do seu corpo estar, né, na sepultura, como nós temos visto quando as pessoas são enterradas, além do seu corpo estar aí, ele está no inferno, com boca, olho, né, sente, tem desejo e até mesmo de sede, né, sente sede, porque o texto nos fala que esse rico, ele pediu água, né, pediu água porque ele estava com sede de tanto fogo que tinha lá. O que vocês acham disso? O que vocês acham disso? E aí? Vamos lá imaginar uma mãe que, né, foi para o céu e o seu filho não foi. Por toda a eternidade ela vê o sofrimento do filho no inferno, né? Será que onde ela está vai ser um lugar de felicidade, de alegria, de prazer de estar lá? Porque tem contato, né, entre o céu e o inferno, como nós estamos vendo no texto. Em suma, eu vou avançar aqui. Em suma, se a gente admitir que é um texto que deve ser entendido literalmente, a gente vai ter muitos problemas para resolver. Muitos. Muitos problemas. Mas, na verdade, primeiro que eu falei, esse texto é um texto, é uma parábola. Né? Na Bíblia existem vários estilos literários, como é que se dizem? Vários textos. Nossa, até me fugiu. Mas é vários estilos literários. Então tem poesia, tem poema, tem profecia, tem parábolas, tem narrativa, tem não sei o que, tem história, enfim. Então, todos esses estilos textuais, né, eles, de alguma maneira, devem ser entendidos de forma diferente. Entende? Uma profecia, você não vai estudar uma profecia da mesma forma que você estuda um livro ou um texto poético. Não. Entende? Então, esses estilos literários, como a Chantal colocou aqui, obrigado, precisam ser interpretados de acordo ao seu estilo. Fala aí, pastor André, o que você acha disso? Até porque tá podendo escutar já, né? Tá, não sei se Agora é. tá ótimo. Vamos lá ver se não cortem mais. Pois é, e na verdade até as parábolas de Jesus não se entendiam literalmente, né? Porque Cristo usava a parábola para passar uma outra mensagem. E essa mensagem que Cristo passava às pessoas, né? As pessoas faziam um esforcinho, um esforço para poder entender essas parábolas mesmo. E se a gente entender literalmente nessa parábola, vamos também entender de que, conforme já havias dito e muito bem, vamos entender que de que o céu e o inferno estão quase juntos, que a pessoa pode ver outra pessoa a queimar, ou outra pessoa a fazer a vida lá nos céus. E se a gente entender assim, vamos também entender de que existe o inferno, literalmente. E não esse que a Bíblia vem ensinar. A Bíblia ensina de que terá um lago de fogo, por sua vez, Aí quando vamos Cristo vier aproveitar esse arrebatado. assunto ali. Existe inferno agora ou não? Pois é. Agora a Bíblia é clara em dizer que não existe inferno agora. Até a lição vem claramente dizendo isso, de que não existe inferno agora. E que esse inferno que a gente entende, né, é que será um lago de fogo quando Cristo voltar com o seu povo, né, quando Satanás rebelar-se e tentar enganar Gog e Magog, conforme Apocalipse 21 vem dizer, ele vai junto do seu povo poder guerrear e cairá sobre Israel. Então, literalmente não existe inferno agora. E essa parábola não taxativamente vem direcionado a mostrar para os ouvintes de Cristo que existe literalmente o inferno. Não existe literalmente o inferno agora. E que na qual será futuramente como lago de fogo. Certo, certo, certo. Um detalhe aqui no texto é que o próprio rico, ele depois chegou um momento ao conversar com Abraão,
Ele falou, olha, então, tipo, é melhor advertir o povo que está lá, né? Os meus irmãos, meus familiares, que estão vivos ainda, para que eles não venham nesse lugar, entende? Aí eu estou a ler aqui os versos 28, 29, enfim. E Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas. Vamos lá, vamos Uhum. imaginar. No tempo de Jesus, se esse rico e Lázaro eram do tempo de Jesus, se for literários, Moisés e os profetas até ainda podemos falar que tinham. Mas Moisés já não existia nesse momento, não é isso, pastor André? De certeza. Já era muito tempo que Moisés morreu, né? E eu geralmente eu costumo dizer que quando a Bíblia fala Moisés e os profetas, a lei e os profetas, na verdade, eles estão falando sobre as escrituras sagradas. Então, as pessoas hoje têm as escrituras sagradas, estudam a Bíblia sagrada, mas elas estão ignorando as escrituras sagradas. E isso automaticamente, como resultado final, lá, quando Jesus voltar, vai dividir os povos. Uns vão para o seio de Abraão e outros vão no inferno. Esse inferno que surgirá posteriormente. A ideia de inferno hoje, que existe hoje, né, debaixo da terra, né, com fogo, não sei, são ideias é, da mitologia grega, entende? Não é uma ideia bíblica. Então, o próprio texto aqui que estamos estudando também é muito discutido no meio acadêmico. Né? Uns acreditam que esse texto não necessariamente foi a história que Jesus contou, enfim, mas a gente não vai entrar nesse detalhe. Mas é isso. Esse texto, se a gente admitir que é um texto literal, vamos ter sérios problemas. Um deles é esse daqui. Então, versos 30 diz assim: o rico insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Ou seja, ele estava insistindo tanto para que alguém ressuscite e vá lá pregar para eles, pelo menos assim eles vão se arrepender, porque os profetas Moisés, como cresceram com eles, não iam acreditar, mas como é alguém que veio dos mortos, iam aceitar. Mas Jesus, ou na verdade Abraão, insiste, porém, se não ouvem Moisés e os profetas, aqueles que estão vivos, né, as escrituras sagradas e outras coisas mais, tampouco se deixarão persuadir ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Então, o objetivo dessa parábola, né, como a lição aqui deixou bem claro, eu não vou inventar outras frases, é o seguinte: primeiro, era que ela ensina que o status e o reconhecimento social no presente não são critérios para a recompensa futura. Se você é pobre ou rico hoje, isso não te garante a salvação ou a perdição. Entende? Esse é o primeiro detalhe. E o segundo, o destino eterno de cada um é decidido na vida, enquanto em vida. Porque quando a pessoa morre, nós vimos aqui, o rico morreu, foi aonde? Foi num lugar. E o pobre morreu, foi em outro lugar. Então, enquanto eles estavam em vida, o destino final deles foi decidido. Não foi depois deles morrerem que agora ali é que decidiram onde é que vão querer ir. Se vão ir no inferno, se vão ir no céu. Estamos aqui o inferno por causa do texto que a parábola mostrou. Pastor André, o que você acha disso? Pois é, é isso que a gente precisa entender, de que nós precisamos, né? Muita gente, infelizmente, só quer uma evidência, conforme Filipos, né, disse, mostra-nos o Pai, que nos basta. E, infelizmente, muita gente só quer uma evidência para mostrar ou para ver de que isso é real, de que isso é certo, de que isso está acontecendo. E, infelizmente, muita gente perde a fé, muita gente poderá perder futuramente o reino dos céus, porque pensam de que é uma mitologia grega, né, de que já existe um inferno, de que vai existir um lugar em que ainda terá necessidade de ser ensinado, são assim, é que vai ser salvo, uma nova chance que a pessoa que Deus vai dar para essas pessoas para serem salvas. E essa parábola chega ao âmago do nosso pensar. Por quê? De que forma? Porque se a gente ver nessa lição, Lázaro, tanto rico, pede, né, para Abraão, pelo menos ressuscitar alguém. Se for Abraão, se for ressuscitar, talvez Moisés, como as pessoas conheciam e conhecem Moisés, né?
vai ser mais fácil em transmitir a ele, dizer de que aqui onde estou é perigo, aqui onde estou é mal. Então precisamos entender de que não precisa ter uma outra chance, não precisa duvidar vendo para crer. Muita gente tem aquele pensamento de que eu preciso ver e só assim vou crer. E essa lição nos trouxe dois pensamentos, né, para ensinar que o Estado, que é o dinheiro, que é o bem da pessoa, não poderá definir os céus ou o inferno. E muita gente também faz diferença, muita gente também faz confusão com quando Cristo diz de que é, raramente poderá entrar um rico no reino dos céus, mas vale passar pelo fundo de uma agulha. Né? Muita gente pensa de que a riqueza em si é mal, é pecado e poderá nos colocar na perdição eterna. Mas aqui a lição vai dizer de que o status social não muda. Você pode ser rico ou pobre, não vai diferenciar, não vai te dar o passaporte de estar nos céus ou o passaporte de estar no inferno. E outro texto que a gente vê diz que o Estado não vem mostrar, né, não faz alusão a esse texto no estado do morto, né, conforme a mitologia grega e outros pensadores do nosso tempo, no tempo passado, tanto Agostinho, outras pessoas, né, que vêm ensinando de que a alma, por sua vez, é imortal e o corpo é mortal. E quando morremos, vamos se libertar e teremos o um encontro com Cristo. Enquanto isso, é errado pensar isso. Só para fechar esse assunto aqui do rico e Lázaro, o detalhe aí principal é quando o rico ele fala assim, olha, pelo menos ressuscite alguém para ir advertir. Ou seja, se ele está falando, olha, precisa advertir, deduz-se que, vamos deduzir, que ele próprio, enquanto em vida, ele não via, né, Abraão nem Moisés, Abraão não, Moisés nem os profetas, e não sabia do perigo que ele estava correndo. E quando chegou lá, aí ele entende, olha, é melhor advertir aqueles que comigo estavam em vida e também não têm recebido ou não têm ouvido, né, se atentado aos profetas e a Moisés. Então, pelo menos, se alguém ressuscitar dos mortos, eles vão acreditar, vão prestar mais atenção. Então, é aí onde entra o ponto, né? Quando aquela lição fala que é em vida que precisamos decidir em que lado estamos. Então, aqui já vai nosso apelo, amigos e amigas. Enquanto nós estamos em vida, né, a palavra de Deus está aberta para nós. A gente vê lives, vê sermões, vai em programações, vai em muitos eventos, até nós mesmos estudamos a Bíblia individualmente, nós ouvimos muitas advertências, mas será que a gente tem prestado atenção nisso e tem colocado em prática essas advertências? Né? Porque a gente deve firmar agora, né, como diz, né, alguns pensadores modernos, né, devemos antecipar o reino agora. Se a gente quer estar no reino de Deus, nós devemos viver agora o reino de Deus. Em outras palavras, nós temos que estar prontos para quando a gente descansar, nós temos a certeza que vamos estar no reino de Deus. Vamos lá no outro texto? Se Vai lá. a gente ver nesse texto, a Bíblia vem dizer que isso pode se repetir, ou vai se repetir. Satanás vai se personificar em anjo de luz e enganará até os escolhidos. Quer dizer que isso também poderá acontecer de que muita gente, né, que pensamos de que morreu e conforme muita pessoa vem dizer isso de que não, me apareceu alguém, me aparecesse fulano, enfim, e também vai acontecer futuramente. Então precisamos nos atentar, né? Precisamos nos assegurar e estar firme na fé, porque isso não pode acontecer. Satanás vai, vai personificar os seus anjos para vir, né? As pessoas ensinando novamente ou falando algumas mentiras e poderá enganar muita gente poderá perder o reino dos céus. Então é uma parábola muito evidente que poderá acontecer futuramente também. Tem muitos pontos que a gente pode aprender com essa parábola, mas devemos ter apenas o cuidado de interpretar a parábola completa de forma literal. A gente tem que ter esse cuidado. Então vamos lá. Outro texto é de Mateus, ou Lucas, na verdade, capítulo
23, versos 43. Jesus, quando foi crucificado, ele foi crucificado com dois ladrões, né? Um à sua direita e um à sua esquerda, entende? Então, o da direita, né? Vamos ler aqui o texto para ficar um pouquinho mais claro, né? Lucas, capítulo 23, vou ler a partir do versos 39, diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: não és tu, Cristo, salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Eu gosto desse verso, versos 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo dos nossos atos, que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Oh? Ele fala assim, nós, na verdade, recebemos mesmo esse castigo aqui por justiça, mas ele não. E Jesus, e acrescentou, esse outro que estava repreendendo, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu, o verso que nós colocamos aqui, a irmã Chantal compartilhou conosco também. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vê o texto, não tem nenhuma vírgula, não tem nada. E diz assim, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A pergunta é, será que Jesus estava a falar, olha, hoje mesmo, assim que você morrer hoje, já vai estar no céu? Ou o que estava dizendo? Como é que vocês entendem isso? Irmã Chantal, vou ver aqui mais quem está aqui, Josemar, né? O irmão Ramuela, né? Do nosso amigo aqui, o pastor André. O que vocês entendem dessa frase? Em verdade, te digo hoje estarás comigo no paraíso. Será que era algo que Jesus estava prometendo naquele dia? Ou era algo que ia acontecer naquele dia? Não sei se vocês entenderam, mas acho que entenderam. E aí, pastor André? Pois é que, na verdade, a língua portuguesa em si, tanto a língua que foi escrita, né? A vírgula faz muita, mas muita diferença. E, infelizmente, muita gente tem cometido vários erros por não colocar uma vírgula, por não colocar um ponto, por não identificar a palavra. E também muita gente, infelizmente, também acredita, né, de que Cristo afirmou categoricamente que hoje estará com ele no paraíso, né? Mas só que se a gente entender literalmente que é assim que Cristo estava a direcionar para o preso, né, para o homem lá na cruz, vamos deixar cair por terra todas as afirmações, os textos, né, biblicamente, que afirmam de que Cristo Jesus não foi nos céus naquele dia. E ele, muito antes, ele afirmava para os discípulos, olha, eu vou ser batido, vou ser morto, e no terceiro dia vou ressuscitar. E ele já falava isso. Se a gente ver, né, no livro de São João 20, versículo 17, a Maria, por sua vez, estava detendo o Cristo, e ele diz, olha, não me detém agora, porque ainda não subi ao meu Pai. Oh, como assim? Se ele já foi para os céus, se a gente entender a esse mesmo tema dessa forma. Como é que ele já foi para o Pai, já foi nos céus, já foi nos céus com preso aí, né? Mas está dizendo, não me detém, ainda não foi para o Pai, ainda não subia ao Pai. Então, entendemos, né, de que não é literal, Cristo estava a assegurar a certeza de que estará com ele nos céus. Amém. Se é futuramente, se é daqui a 2000 anos, não sei. Só ele estava afirmando de que ele estará com ele nos céus. E não é que hoje, né? Hoje que estaria com ele nos céus, mas é futuramente, um futuro breve, ele estará com ele nos céus. A irmã Chantal deixou aqui o contributo, obrigado. Outros irmãos podem ficar à vontade, o que entende dessa frase, né? Jesus disse que, olha, em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso ou no céu, né? Enfim. E a irmã Chantal colocou, é sobre um evento que ia acontecer em algum momento. Podia não ser o hoje de agora. É isso mesmo. É isso é que você acredita. Mas será que todo mundo acredita assim?
né? Como o pastor André falou, né? Era um evento que ia acontecer, né? Se fosse futuramente, 2000 anos ou 2 dias, mas ia acontecer, mas não era naquele exato momento, né? A palavra de Deus, ela é coerente com outros textos, embora vários autores escreveram, mas os textos eles estão se relacionando, entende? Então Jesus já tinha prometido, oh, vou morrer, no terceiro dia vou ressuscitar. E quando Jesus ressuscitou, é o texto que o André leu aqui em João 20:17, ele foi embora. Nós vimos esse texto semana passada, outras semanas, quando Maria ficou preocupada, sabe, com a aflição, por onde levaram o meu Senhor? Então, quando Jesus ressuscitou, uns estudiosos acreditam que Jesus já estava se dirigindo ao céu, mas ao ver a Maria, né, Maria Madalena, teve compaixão dela, teve, sei lá, um sentimento, falou, não, eu tenho que consolar essa mulher. Ele voltou, e quando Jesus voltou, Maria queria segurar, né, abraçar, festejar e tudo mais. Jesus falou, não, não, não me detenhas, porque eu ainda preciso ir no meu Pai. Isso nos ensina que quando Jesus morreu, estamos a falar na sexta-feira, Jesus morreu, mas ele, naquele dia, não foi no céu. E no próprio domingo que ele ressuscitou, nem tinha ido no céu porque ele se encontrou com a Maria ainda. Então, além de outros textos que dão fundamento para acreditar que não era um evento que ia acontecer naquele dia, a própria frase nos apresenta expressões idiomáticas, né? Então, muitas traduções vêm o que, outras não vêm, né? Em verdade diz o que hoje, algumas traduções não vêm o que hoje, algumas traduções vêm, em verdade digo hoje, entendeu? Hoje, por isso, ou ele está a falar hoje de hoje, ou ele está a falar que hoje vai estar comigo no céu. Então, tipo, vendo e olhando aqui a estrutura gramatical, né? Em suma, resumindo, é isso. Jesus estava fazendo uma promessa para ele. Ele ainda não tinha morrido, mas ele já tinha a certeza de que quando Jesus voltar no seu reino, ele ia fazer parte. E é isso que nós devemos ter hoje também. Nós ainda não morremos, mas a promessa de Jesus é que quando ele voltar do seu reino, nós vamos fazer parte. Entendeu? Essa é a esperança. Vamos lá, pastor André. O que tens a dizer? Vamos no outro texto. Estamos já correndo aqui com o nosso texto aqui, nossa programação. Pois é que, na verdade, a maioria das pessoas que escreveram diversas traduções da Bíblia, né, acreditam, aqui a lição vem dizer, né, acreditam na imortalidade da alma, na crença, na doutrina da imortalidade da alma, que é o neoplatismo, né? Se a gente vem entender, e infelizmente, raramente tem um texto, a gente pode ver diversas traduções, raramente encontramos um texto que tenha vírgula ou que tenha dois pontos, quando diz te digo hoje, ou te digo, dois pontos, hoje, vírgula. E, infelizmente não tem, né? E se a gente lê assim a tiro, né? Vamos entender de que está a dizer literalmente de que hoje estarias com ele, ou de que hoje estará, ou que Deus estaria, ou que Cristo estaria com ele no paraíso. E infelizmente muita gente que lê esse texto vem dizer, então, olha, então eles ainda foram no paraíso, passaram talvez no inferno, algo parecido. E infelizmente não podemos cair nessa, né, de que só lendo assim acima da letra, né, a raspão, e precisamos ir a fundo do texto para a gente entender bem o contexto desse texto. Amém, amém, amém. Outro texto aqui é Filipenses, capítulo 1, versos 21 a 24, e 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. São textos também que a gente já leu, né? Mas o detalhe é que, né, o autor coloca aqui, quando Paulo esperava estar com Cristo e com o Senhor, quando é que Paulo esperava isso? Quando é que ele ansiava esse momento de estar com Cristo ou com o Senhor? Então, essa frase é repetida muitas vezes, né? Que quando Paulo fala aqui em Tessalonicenses, né? Já vê o texto aqui, que, deixa eu ver,
Pá, 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 pá. Isso. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, né, os que ressuscitaram, os mortos, né? E entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele. Então, Paulo usa muitas vezes essa expressão, com Ele, com Cristo, com o Senhor, enfim. Será que o texto está nos dizendo que assim que a gente morre, já vamos estar diretamente com Cristo? Claro, nós estamos em Cristo, nós vivemos em Cristo, nós acreditamos em Cristo, nós cremos em Cristo. Então, se a gente crê em Cristo e quando morrer, diretamente vamos estar com Cristo. Será que é isso que o texto quer nos dizer? Ou como é que podemos entender essas expressões que Paulo usa aqui? Em Romanos mesmo, Romanos 14, verso 8, o próprio Paulo fala aqui, porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Pois, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E aí? E aí, André? O que esse texto, que essa lição queria nos dizer com isso? Partir e estar com Cristo, né? Morrer e estar logo com Cristo, é isso? O que significa? Pois é, apóstolo Paulo vivia de uma forma muito intensa a sua espiritualidade. Que ele, que ele vivia, que ele queria viver com Cristo mesmo na eternidade já. Quer dizer que, mesmo quando a gente começa esse mesmo capítulo, que é a primeira de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, o versículo 13 diz que não queremos, porém, irmão, que seja ignorante com respeito aos que dormem, para não vos entristecer, como os demais que não têm esperança. Pois, aqui diz, se a gente vê, diz que nós, ao continuar a leitura, diz que nós, o que vivemos, nós que estamos, nós, o que tivemos vivo, seremos transformados. Apóstolo Paulo também se incluiu, também se coloca num povo que estará, que todos pensavam, tanto ele quanto os outros apóstolos, pensavam de que Cristo estaria vindo no seu tempo, na hora deles. E ele disse, e nós, inclui lá também, nós que estaremos vivos, seremos transformados, seremos arrebatados junto ao Pai. Então, o apóstolo Paulo queria viver, queria já estar com Cristo, que almejava estar com Cristo. E esse partir e estar com Cristo, né, conforme a gente vem mostrar aqui na mesma lição. E essa é uma forma de mostrar um anseio, a vontade de estar com Cristo. Nós também precisamos ter esse anseio, né? Mostrar essa alegria, essa vontade de estarmos seus. E não precisamos, né, de se matar, parecido para nós sempre, porque não vamos estar no céu mesmo, né? Mas precisamos de ter anseio de estar com Cristo quando ele voltar. É verdade. E Paulo fala ainda que morrer para ele é lucro, né? Parece loucura, né? Ou Mas só seja, que ele está Paulo, em Cristo, ele é de Cristo, então, tipo, quando chegar a hora, para ele é lucro, né? Ele não vê a hora. E o texto aqui de Filipenses deixa claro que, né, que ele estava constrangido, com desejo de partir e estar com Cristo. E o texto diz que é incomparavelmente melhor, ou seja, é melhor ele morrer e estar com Cristo do que ele estar em vida. Em outras palavras, é isso que o texto quer dizer. Mas a pergunta é essa, né? Será que Paulo está sancionando aqui a ideia de que não, olha, quando a gente morre, né, e estamos em Cristo, a gente morreu, já diretamente vai, né, ao encontro de Cristo? Ou ainda temos que aguardar a segunda vinda de Cristo, onde os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro e os vivos serão transformados e assim só é que vão para a eternidade? E aí, é isso que o texto está a dizer ou é outra coisa? pois é, Cristo está, o texto está querendo dizer uma outra coisa, né? De que, até só para procurar aqui o texto, não sei assim, não consigo recordar. O apóstolo Paulo vem dizer de que combati um bom combate, né? Guardei a fé, a coroa está me ser guardado. Não só a mim, mas também a muitos que estão a vir aí. Quer dizer, então ele não está diretamente dizendo de que quando eu morrer diretamente vou para os céus ou vou estar com Cristo, não. Ele vai ter que esperar a recompensa. E que não é só recompensa para ele, mas também para muitos que estão atrás dele. E o mais incrível que pareça nesse texto é que o apóstolo Paulo também vem dizer de que quer morramos ou vivamos, somos do Senhor. Quer dizer que o apóstolo Paulo tem uma certeza de que se eu morrer agora, estarei salvo.
Se eu morrer Amém. hoje, estarei salvo. Então, é a mesma coisa que também devemos ter, a certeza de que se hoje morramos, ou se hoje morremos, estaremos salvos. E que morramos e Verdade. vivemos como do Senhor. Então, precisamos também ter essa alegria de saber de que se hoje a morte nos bater à porta, estaremos levantando amanhã glorioso, quando Cristo voltar. O apóstolo Paulo Amém. estava a dizer de que estarei esperando a recompensa, não só a mim, mas também a muitos que estão aqui atrás de mim. É isso aí, gente. Hoje estamos falando aqui sobre os textos que a gente, numa leitura assim atenta e sincera, né? Muitos fazem isso, claro, podem tirar conclusões que vai que é contrário, né, à crença, né, sobre o estado dos mortos, sobre a doutrina da mortalidade ou imortalidade da alma, enfim. Então, nós estamos analisando esses textos assim, bem rápido, né, porque julgamos que vocês já leram, já estudaram a lição ao longo da semana. Então, aqui queremos trazer os pontos principais para você estar, né, com algum conteúdo para você contribuir amanhã na sua classe. Então, se você não estudou a lição ao longo da semana, se ficar alguma dúvida, anota o texto, anota a pergunta, pode entrar em contato com o André ou comigo, e a gente tem prazer em partilhar, né, esses momentos aqui. Estamos já no final da nossa live, né? Corre rápido, mas tem muita coisa ainda para se falar, né? Primeira de Pedro, capítulo 3, 13 a 20. Será que Cristo, quando morreu, ele pregou aos espíritos em prisão, né? Lá no inferno, na sepultura, vamos assim falar, né? Inferno já passou esse assunto. Será que Cristo, quando morreu, ele desceu à sepultura e lá pregou, né? Aqueles que também eram mortos, ímpios, né? Claro, né? Será que é isso que aconteceu aqui? Porque aqui o texto diz assim, deixa eu ver aqui o texto principal. É, deixa eu ver aqui o texto. Verso 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava, né, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água. Será que o texto está nos falando que Cristo, quando morreu, ele não apenas deu, né, por sua justiça, garantiu a salvação daqueles que creem nele, mas também ele foi até, né, aqui não fala se foi aonde, mas diz que foi e pregou aos espíritos da prisão. Será que podemos entender essa frase como pregar àqueles que estão na sepultura enquanto ele estava morto? E como é que um morto na sepultura vai pregar para outro morto? O que você entende sobre isso? Pois é, um grande texto para gente dar horas e horas discutindo, né, quanto a essa questão, né. Se a gente ver, né, quanto a esse mesmo texto, é Abraão, ou melhor, é Noé que pregou, é Noé que pregou a antediluvianos, né? Noé que pregou, fez 120 anos pregando a palavra de Deus. E aqui a lição praticamente vem demonstrar de que outros seres e outros espíritos, né? E para espírito é pneuma, né? Só que aqui a lição vem direcionar que pneuma, que é espírito, só vem ensinar para seres ou para pessoas, enfim, que não só foram pregados, né? Não só Cristo pregou para eles, mas também a lição vem também direcionando de que foi Noé quem pregou, foi Noé quem direcionou, quem teve muito tempo a pregar às pessoas e que a morte vai vindo, Cristo está voltando e precisamos nos arrepender. É aquela lição bem clara em dizer de que comentários que crescem na imortalidade vêm direcionar esse texto que Cristo foi até os confins da terra, né, às prisões e não só, e pregou para essas pessoas enquanto descansava na tumba, né?
E aquela lição vem dizer, aquela lição tanto a Bíblia não prega de que Cristo, quando morreu, fez o tempo, e os 3 dias que ele fez, foi direcionado para a sepultura, para o inferno, e pregou para aquelas pessoas. Mas sim dá alusão a uma metáfora em dizer de que tanto não só o povo antediluviano, né, que foram pegados pelo Noé, mas também Cristo, na sua morte, mas também Cristo, na sua vida, e pregou para muitos, conforme a sua palavra vem direcionado para nós. Em suma, o texto não quer nos dizer sobre o estado dos mortos. Aqui o texto está falando de muita coisa, né? Se você começar a ler do verso 13, ele está a falar, né? Ora, quem é que vos há de maltratar se forem zelosos do que é bom? Então está falando da relação entre nós e outras pessoas. Se a gente for bom, será que as pessoas vão nos maltratar? E ele depois entra no outro tema, olha, se você sofrer por ser injusto, né, roubador, né, profano, enfim, e você não se alegra por isso, porque te merece, praticamente Pedro está falando assim. Mas se você sofrer por causa do Senhor, você precisa se alegrar, né? E aí vai entrando muitos temas. Depois ele chega na morte de Jesus. Olha, Jesus morreu uma única vez, mas para quê? Para que pelos pecados de todo mundo, né? Para conduzir-vos a Deus. Ele morreu na carne, mas vivificado no espírito. E depois entra no tema de que no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Então essa expressão é que traz uma problemática séria. Alguns entendem que está falando de Jesus, que morreu e foi aos espíritos, mas nós entendemos pela Bíblia que o estado dos mortos é inconsciente, eles não sabem coisa alguma, eles não têm consciência, né? Tudo, seus planos jaz no esquecimento, enfim, nós já vimos isso em outras lições. Então não parece coerente nós seguirmos essa linha de pensamento. Então qual é a linha que muitos apresentam, principalmente a Igreja Adventista? É que quando Pedro usa essa expressão, está dizendo na verdade de espírito, pessoas vivas em prisões, é a prisão ou cativeiro do pecado. Então esses espíritos, essas pessoas vivas que estão em prisão, no cativeiro do pecado, são aqui retratados no versos 20 como aqueles antediluvianos, que eles ouviram a mensagem de Noé por cerca de 120 anos, como se crê, e eles não deram ouvido, não creram. Então, esse mesmo espírito que estava com ele, Deus também, quando morreu, morreu por esses. Mas se estes aqui aceitassem a Cristo, aí sim eles poderiam ter o direito, né, da vida eterna. Mas como eles não aceitaram, eles ignoraram a pregação, eles então também vão ter o seu tempo determinado para o desfecho final, né, como o texto fala aqui. Então, em suma, o autor da lição nos apresenta essa proposta, né, desse texto, de entender esse texto, que os espíritos são pessoas vivas no tempo de Noé, que receberam a mensagem, e em prisão porque se trata do cativeiro do pecado que estava aprisionando ele de tal forma que eles não conseguiram enxergar ou ouvir a mensagem de justiça que Noé estava pregando. Clique. Até porque nessa lição, né, nos dá a entender de que a chance de salvação é hoje, né? E da mesma forma Isso. de que Noé passou esse todo o tempo pregando para antediluvianos e só 8 que foram salvos. E da mesma forma que Cristo dá para nós, né, a certeza que a gente também está sendo pregado, também está sendo advertido, está sendo chamado do erro para a sua maravilhosa luz. Mas infelizmente também muitos infelizmente vão se perder. E até 2 de Pedro, no capítulo 3, vem dizer que o Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que muitos por tempo, ainda por muitos tempo tardia, né? Ele alongando para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham ao arrependimento. Da mesma forma que passou-se muito tempo pregando, não é? Passou-se muito tempo pregando, mas infelizmente muita gente perdeu o reino dos céus, até porque quem está condenado não tem como ser salvo mesmo, mas nós
e tivemos condenados no pecado, Cristo não veio mais nos condenar, mas veio nos libertar. Mas só que a pessoa que foi dada a oportunidade não tem mais como ser dada a segunda oportunidade. Então a oportunidade de salvação é hoje, conforme a Bíblia vem falar para cada um de nós. Ou seja, foi um tempo bom também, né, para eles ouvirem a pregação. 120 anos. Quem, lá talvez viviam mais tempo, né? Mas hoje em dia, vamos imaginar, desde quando é que se prega sobre isso? Há muito tempo se prega sobre isso. A gente nasce, encontra essa pregação, ouve essa pregação. Às vezes nem chegamos nos 80 anos, nem nos 100. Então, mas a gente passou a vida ouvindo essa pregação. Mas muitas vezes nós não aceitamos essa. Então, infelizmente, faremos parte daqueles que serão exterminados para sempre, né? Mas se a gente aceita essa salvação, a justiça de Cristo vai cobrir a nossa vida e nós teremos o direito da vida eterna. Essa é a esperança que nós temos. Vamos lá terminar aqui com Apocalipse, que fala das almas debaixo do altar, né? Apocalipse capítulo 6, versos 9 a 11. É o último texto que vamos refletir aqui. E vocês estão nos acompanhando, obrigado. Até aqui, Deus abençoe vocês. Espero, ou esperamos que a gente está sendo claro. E se há alguma dúvida, você pode nos puxar também no privado e conversar com a gente, tá bom? Apocalipse, capítulo 6, versos 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó Senhor, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, não vingas o nosso sangue, nem dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, os seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Uau! Oh, o texto já falou aqui no final, né? Eles já estavam mortos, né? De alguma forma ressuscitaram, ficaram debaixo do altar, lá no céu, e estavam clamando por justiça perante Deus. E Deus falou: vocês precisam descansar um pouquinho mais, né? Dormem ainda, morrem de novo e precisam aguardar até que se completa os conservos, ou seja, aqueles que vão morrer, naquela dita são os mátrios, né? Ou martírios, como se diz, né? Então, são esses aí, precisam completar esse número e assim só é que vai acontecer a justiça que eles estão clamando. Uau! E aí, será que é isso mesmo? Será o texto, podemos tirar essas conclusões? Ou tem outra coisa a dizer? Por que que tem outra coisa a dizer? Qual é o estilo literário aqui desse texto? Tá me Pode escutando? falar. Agora estou ouvindo. Tá. Pois é. Se a gente entender esse texto literalmente, então vamos dizer de que lá nos céus nem um lugar de paz, nem um lugar de alegria, nem um lugar de tranquilidade. E que muita gente, nem os mártires, que morreram crendo em Cristo Jesus, estão aí a passar momentos de dor e sofrimento. E imagina a paciência de Deus, né? Ter que alguém ou ser estar embaixo do seu trono, aclamarem, queremos justiça, e a justiça é o mais aclamado aqui na terra. Queremos justiça, queremos justiça. E se a gente entender esse texto assim conforme está escrito, vamos dizer de que mais vale não ir nos céus, né? Tratar nos céus, depois esperar a recompensa e por sua vez ficar lá nos céus a sofrer mais conforme talvez no inferno. Mas a lição, né, é clara em dizer de que isso é Cristo, a Bíblia vem mostrando, até porque o Apocalipse, né, tem símbolos e metáforas, enfim. Então, é um simbolismo em dizer de que a vingança, de que o altar, né, de que a sua justiça está prestes a voltar, porque Cristo estará fazendo justiça. E conforme, né, no Gênesis, quando o sangue do de Abel, né, estava clamando, né, estava clamando, é uma simbologia que a Bíblia vem demonstrar, vem indicar, com o objetivo de ensinar algo importante para cada um de nós.
E não é que as almas estavam debaixo do altar clamando justiça. Isso aí, isso aí. Eu acho que o pastor André já falou tudo e eu acho que não tem muita coisa aqui para acrescentar, mas o ponto é esse. Primeiro é um texto apocalíptico, né? Está falando dos Sim, 7 selos, então tem muito simbolismo por detrás. E o autor deixa claro que as almas no altar, né, são simbólicas, né? É algo metafórico, né? Algumas palavras eu esqueço, tem que se concentrar. Algo metafórico, né? É metáfora, é simbólico, não é algo que é literal. Se fosse assim, né, os mártires estão lá no céu clamando por justiça, e eles não estão felizes. Ou seja, foram no céu, mas não estão felizes. Porque eles morreram injustamente, então querem justiça. E eu achei interessante essa frase aqui do autor, quando diz que o desejo de vingança pode tornar pode tornar miserável a vida. Eu acho que isso é fato, né? Além do desejo de vingança tornar miserável a vida, e a questão da morte também torna, entende? Então é um assunto que Deus está guardando com muito carinho para erradicar sua raiz, para ter o fim determinado da morte, para que a gente tenha uma vida de paz e alegria e, sabe, e bênção, bênção, sossegado e tudo mais. Então o texto nos deixou aqui, claro, uma cena, né, de representação pitórica, né, e simbólica, como aqui o autor do comentário bíblico adventista fala, né? É uma cena que está acontecendo, que João retrata para nos ensinar outras lições que depois, numa próxima oportunidade, talvez vamos falar. Mas não se trata aqui de que esses salvos ou mártires estão lá no céu clamando justiça, né, com aqueles que foram justos enquanto eles estavam em vida. Não é sobre isso. E aqui a pergunta no final diz assim: quem já não clamou por justiça e espera que ela seja feita? Por que devemos, pela fé, confiar que a justiça finalmente virá? Que conforto obtemos com essa promessa? Né? O que você acha? Ao clamamos por justiça, temos que clamar e fazer justiça por mãos próprias ou aguardar pela justiça de Deus, por essa promessa de que Ele é justo e fiel e verdadeiro. O que você acha? Para fecharmos aqui o nosso estudo e também já pode fazer os agradecimentos e os últimos apelos também. olha aqui, infelizmente a Bíblia também vem descrever de que os injustos ou de que os que cometem, os que são justos, né, são tidos como os injustos. Na verdade, muita gente que faz o bem, infelizmente é trocado, é dado o mal, né, entrega o mal. Infelizmente isso acontece, mas Cristo, por sua vez, ele é fiel e justo, né, que ele diz, olha, de que até a morte será o único a ser aniquilado, e que a justiça de Deus é que é importante para cada um de nós. Então precisamos estar atentos, precisamos estar descansados em Cristo, porque a sua justiça vai se fazer sentir no mundo, porque no mundo tem muitas injustiças, tem muitas situações difíceis, dificílimas de a gente entender e compreender por quê. Tem muitos porquês, porquê disso, porquê daquilo, porque faço uma coisa boa, mas recebo coisas erradas. Conforme Jó também dizia, né? Amaldiçoa até o seu nascimento, maldito dia que eu nasci, maldito dia que se fez dias e diz não, nasceu, é um homem. Da mesma forma que ele recebeu, que está à espera, né, da sua justiça, né, de Cristo Jesus, nós precisamos também estar à espera da justiça em Cristo Jesus. Na verdade, esses textos são dificílimos de se entender, precisamos dar uma aprofundada nesse mesmo texto para a gente conseguir ter o pano do fundo, né? E muitos ateístas não só usam esses textos com o objetivo de baralhar, de colocar nossas mentes em parampas, né? E mostrar de que isso seria assim, de que isso seria assim, de que existe
uma imortalidade, de que a alma é imortal, de que a alma será liberta, enfim, então muita gente, tanto Agostinhos, não só, mostram de que infelizmente isso acontece. Mas a Bíblia é clara em dizer de que não existe a alma não imortal, a alma não imortal, e não existe literalmente um inferno, né? Então a Bíblia é clara em dizer que precisamos esperar na justiça de Cristo. Desde já, então, agradeço pelo convite que me foi formulado, né? Por esse contributo dessa mesma lição, que Deus continue abençoando cada um de nós, que vamos novamente mergulhar, procurar compreender as mensagens de Cristo, porque o futuro está prestes, ou melhor, Cristo está prestes a voltar. Satanás não vai ficar feliz, né? Que os filhos, né, Cristo Jesus, estiverem preparando, né, para ir para os céus. Ele vai fazer de tudo para nos desviar. Não precisamos estar atentos, precisamos somente mergulhar na Bíblia Sagrada. E só isso poderemos encontrar a salvação. Até Jesus disse: olha, vocês analisam a Bíblia porque vocês sabem que nela fala de mim, né? Que ela testifica de mim. Precisamos somente ver só a Escritura, né? Que é o nosso foco central. Antes já agradeço e que Deus continue abençoando a cada um de vocês e a esse projeto também. Amém. Obrigado, pastor André, André da Silva, Almeida, todos os nomes aí, todos aí com você. Ok, Gente, muito obrigado, né? Em especial aqui a Chantal, que começou do princípio lá, esteve aqui conosco e até agora está aqui, obrigado. Obrigado a todos que passaram aqui, ficaram 1 minuto, 5 ou mais. Né? Agora nossas amigas aqui também, a Érica, a Loiene e outros tantos também que passaram aqui. Nosso muito obrigado. Estendemos aqui o nosso convite para a próxima sexta-feira. Na verdade, para quarta-feira tem a live das quartas de oração e na sexta-feira próxima tem a live aqui conosco do resumo das lições da Escola Sabatina toda sexta-feira às 17h30. Você é nosso convidado. Se você gostaria também de estar aqui conversando com a gente, né, fazendo a parte aqui dos convidados, pode entrar em contato conosco, a gente vai agendar o melhor dia e horário e vamos partilhar da palavra de Deus. Vocês perceberam que ao longo do estudo é muito fácil, né? Pegar num texto e tirar conclusões precipitadas numa primeira leitura. Então, nosso desejo é que ao estudarmos as Escrituras, estudamos com calma, com tranquilidade, né? Deixando que o Espírito nos guia e também, se puder, recorrer a algumas ferramentas para interpretar melhor as Escrituras, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Eu vou pedir para o nosso amigo, o pastor André, fazer a última oração e desejamos todos um feliz sábado. pois é. Vamos orar então? Vamos. Oremos. Soberano eterno Deus que está nos céus, ó Pai, muito, mas muito obrigado porque o Senhor permitiu ou enviou o teu Santo Consolador, o Espírito Santo, para nos clarear, para nos dar a atenção, para nos convencer do pecado e do juízo, Pai. Ó Pai, Senhor, não sei o que seria de nós sem o Espírito Santo, sem um guia, sem um protetor, sem alguém que nos abra nossa mente para a gente ver o que é certo, para a gente aceitar o que é divino, Pai. Então, Senhor, continua abençoando esse projeto, continua abençoando as pessoas que estavam aqui, as pessoas que estão aqui, né, nesse encontro, né, de estudo da tua lição. Permita com que essas lições, esses textos que a gente pode ver aqui, acima de tudo, Senhor, nos dá maior compreensão e possamos, Senhor, ensinar para muitos que estão perdidos, assim como aqueles espíritos que estavam à procura de solução ou antediluviano, Pai. Então, Senhor, abençoe grandemente a cada um de nós, venha estar conosco, feliz sábado para cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a aceitar que é um dia tranquilo, que é um dia de paz, que é um dia de comunhão e agradecimentos a Ti, ó Pai. Venha continuar nos abençoar. É o que te pedimos com fé, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Obrigado. Bom sábado. Obrigado vocês que entraram aí. E vamos gravar a live. Você pode ver do começo. Pode partilhar com seus amigos. Falou, gente. Falou, estamos juntos.